Olá pessoal, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yokai. O vídeo de hoje é um F, prêmio filosófico de anime. O anime da vez ainda é Nier Automata, não sei se é a pronúncia certa, não sei. Nier Automata, acho que é assim que pronuncia, com um subtítulo também que é versão 1.1a. E eu acho que essa versão 1.1a é para diferenciar do do jogo, né? E no finzinho desse anime, desse Nier Automata, eu vou fazer review do anime ainda. Não fiz ainda, mas estou pegando os AFs. Tem um episódio, é o episódio 9. Ele tem algumas frases que eu gostei bastante, que eu peguei para fazer AF, porque eu achei legal, que dá para desdobrar bastante. Ou pelo menos um desdobramento que vale a pena ser feito. E essa é uma delas, e vocês já devem saber qual é. Se vira na descrição do vídeo. E um spoiler dela no título. Tá, mas o título não é igual à descrição. Aí cortando aqui pra vocês verem o que eu tô falando. É esse personagem que fala, é o Adão. Tá? O Adão é o arco inimigo, né? O primeiro, por assim dizer, e o mais central dos antagonistas da série. Pelo menos até nesse momento o anime, né? Não sei se ele vai ser antagonista também no jogo como um todo, né? Mas acho que até onde o anime foi, ele era o antagonista principal. E a frase que ele diz é a seguinte, ó. Ele eu fiz de uma UF, fiz de um aforismo filosófico com uma frase dele. Essa segunda é quase seguida daquela que ele lançou antes, tá? E eu não lembro qual era a primeira que eu deletei. Porque eu deletei do meu bloco de notas aqui, ela tá no YouTube, tá? Se vocês pegarem aí, vocês podem achar, eu posso achar também, se não for preguiçoso. Eu achei. A primeira frase é a seguinte, só pra contextualizar. E eu fiz besteira aqui, peraí. Ok. Eu fiz besteira, eu vou ter que corrigir isso aqui. Eu fiz besteira, eu apaguei a frase sem... Eu vou ter que pegar a frase de novo lá, porque eu apaguei a frase. E eu não tenho mais ela. Eu vou ter que ver o vídeo de novo pra ver qual frase é. Fiz besteira, sorte que eu percebi. Eu vou corrigir daqui a pouco lá as besteiras que eu fiz na descrição do vídeo anterior. Que bom que eu fui ver. Não ia ficar pra sempre a besteira que eu fiz. Mas voltando aqui, a frase dele dessa vez é a seguinte, ó. Dados sem limites não conseguem sentir que estão vivos. E nem conseguimos compreender o conceito da morte, ou o conceito de morte. Né? Quando você pensa em dados, é bem interessante pensar um dado ilimitado. O que é um dado ilimitado? Estava dando uma aula esses dias, eu acho bem interessante pensar nisso, sobre o preceito da realidade virtual, né? Da território virtual. O território virtual, que a gente entende por território virtual, ele é limitado pela quantidade de hardware onde ele pode rodar. Não existe território virtual fora de um hardware, um HD, um processador, eles chamam isso de... não é processador, como é o nome? Caramba. Se você pôr um monte de HDs infinitos. Eu esqueci completamente. Mas enfim, você sabe o que eu tô falando. Então, esses lugares armazenam toda a informação possível, né? Todos os vídeos do YouTube, por exemplo, apesar de estarem na internet, não estão na internet. Estão em um servidor, lembrem. Em um servidor armazenados em algum lugar na nuvem. Só que a nuvem é um HD. É um servidor. Não tem como você ter uma nuvem puramente espaço infinito, sem que esse espaço infinito corresponda a um espaço material, tá? Então, todos os servidores que criam a nuvem são servidores privados, que funcionam como uma espécie de, como posso dizer, armazenadores, não tem muito o que falar, armazenadores que armazenam a informação, né? E a informação da internet está em algum lugar físico. Não tem como ter internet sem lugares físicos. Não tem como. Para baixar um torrent, você está pegando o torrent através de vários computadores, na rede. Então aquilo que está na rede, boiando na rede, está armazenado em algum lugar físico, né? Então quando você pensa dados sem limites, que são dados sem limites? Dados sem limites é tido como as informações existenciais. As informações, quando a gente imagina e pensa sobre um contexto de manifestação infinita da matéria, na expansão do espaço, por assim dizer. E o quanto a gente, como ser humano, não consegue capturar ou conceber um fim para o universo. Todo fim que a gente garante para o universo é um fim arbitrário
teórico, uma suposição, é um fim teórico. Então, se você pega um dado sem limite, o que é um dado sem limite? É um dado que não tem, que se desdobra infinitamente, como se fosse matematicamente infinito, ou informacionalmente infinito. E essa informação infinita é a própria existência, não tem como não ser. Essa informação, quando ela está se desdobrando, ela não sente que está viva. É uma pergunta não, é uma afirmação um tanto estranha. Se você é um dado limitado, você percebe a vida. Pensa assim, ó, eu sou um ser humano. Eu tenho um limite corporal. O meu limite corporal é enxergar até certo ponto. Se eu enxergasse infinitamente, eu não perceberia, eu não conseguiria conceber que eu estou enxergando, porque eu estou enxergando tudo. É como se fosse uma onisciência do olhar. Estou usando o sentido do olhar mesmo, o sentido da sensibilidade do olhar. É uma metáfora extremamente bizarra que eu não sei se está certo. Mas como é que eu vou sentir a vida se eu enxergo tudo? Tudo. Pensa assim, eu estou observando a galáxia, eu estou observando o Big Bang, eu estou observando o planeta mais distante do planeta Terra. Você percebe que é um dado sem limite? Um dado que capta sem limitação sensorial o infinito. Você percebe que quando você está se dissolvendo na sensorialidade através do infinito, de uma eternidade, você não está mais vivo? Digamos que seus sentidos sejam naufragados em uma essência substancial chamada alma. E os seus sentidos naufragados nesse oceano de existência substancial para além do corpo, não tem mais uma fronteira de ego. Se você não tem mais uma fronteira de ego, você não sente a vida. Porque sentir a vida é sentir o limite. Sentir a vida é você chegar num objeto, qualquer objeto, tipo esse aqui que é o meu suporte de celular para gravar as coisas, e agarrar. Se eu não consigo tocar as coisas, ou se eu não tenho uma entidade limítrofe, corporal, que diz onde o meu sentimento começa, seja o sentimento tátil, seja o sentimento visual, seja o auditivo, ou outros sentimentos mínimos, corporais, eu perco a fronteira de ego. Se eu perco a fronteira de ego, eu não tenho mais por que estar vivo. E esse é o paradigma, talvez, do Adão. O Adão chega e fala, dados sem limites não conseguem sentir que estão vivos. Porque eles não conseguem ter fronteira. Eles não param. Eles são computação. Eles são um ciclo infinito de interpretação, retroalimentação e de leitura e releitura. Tá? É uma decodificação constante. Essa é a missão e essa é a existência deles é essa. Quando você pensa que você é um ser humano, a decodificação constante que você exerce é uma decodificação restrita. Dados sem limites são decodificações irrestritas, infinitas. E aí, a infinitude da sua decodificação garante para eles um processo constante de não-vida. A mesma coisa pode acontecer com uma pessoa, como um budista, quando ele entra em meditação e ele computa os dados da sensorialidade da existência como um pertencimento à transitoriedade, à impermanência. Quando você se dilui na impermanência, você perde a capacitação de ter um limite de dados. O que é o limite de dados? O limite de dados é a resposta. Sólido, plástico, preto. Resposta. Quando você abstrai a resposta e torna ela apenas um instrumento de linguagem e transcende a sua percepção e determinação do mundo, você perde a capacidade de estar vivo. Então, certos iluminados, literalmente iluminados no budismo, transcendem a vida, porque eles não estão mais vivos e eles não podem morrer. E é por isso que eles são os transcendentes, tá? Aqueles que transcendem a matéria, entre aspas, ou a permanência, ou a mundanidade, o mundo samsara, o mundo material, por assim dizer. Mas não transcende no sentido de fugir dele. Transcende no sentido de tirar as fronteiras da sua interpretação de si mesmo. Ele quebra as paredes de si mesmo. Ele não destrói o mundo ou nega o mundo. Ele quebra o modo como ele enxerga e interage com a realidade. Mas ele não muda e não nega a realidade. Mas voltando então, a segunda parte da frase é a seguinte, ó. Não e nem conseguimos compreender o conceito de morte. Uma informação que está ilimitada, que jamais acaba, jamais pode parar de computar, de recomputar, de codificar, de recodificar, de decodificar infinitamente, de ler e mais ler, e camadas e mais camadas, infinitamente, desdobrando-se infinitamente, não morre.
Não faz sentido. Um dado ilimitado, como a expansão do cosmos, por assim dizer, ou a infinidade de possibilidades dos fluxos energéticos chamado de campos, de física de campos, por assim dizer, que é além da partícula, a energia vibrante da existência. Não tem morte na existência. A existência não morre. A existência é a energia em si. A energia não acaba. A energia se transforma. Ela não tem fim, ela não tem começo. Então, a informação que é um dado no sentido de que é uma propagação linguística, por assim dizer, uma linguagem de conceituação matemática ou conceituação de quantidade infinita. Essa constituição de quantidades infinitas, que não tem limite, que é matematicamente infindável, não pode estar viva, não pode sentir a vida, porque não consegue sentir. Ela não tem mais fronteira sensorial. E, aliás, ela nunca teve fronteira sensorial, porque ela é uma máquina, né? Ela partiu de um programa. Ela sempre foi uma computação. Ela corrompeu-se em IAs presas a corpos mecânicos no jogo e no anime. Mas quando você pensa que ela tem essa natureza de ser o fluxo quântico, eterno e singular, não se compreende então que ele sente, porque ele é ilimitado, né? Porque ele é expandido infinitamente, e nem se consegue também a própria entidade que está através da linguagem se comunicando, com o caso aqui com o personagem do anime, nem consegue compreender o conceito da morte, porque ele nunca vai morrer. E para ele, as informações que morrem nunca deixaram de existir. Um corpo que morre é uma informação que se transforma, então não tem morte. Um corpo que nasce é uma informação que se transforma, então não tem nascimento. O corpo que vive é uma informação que se transforma, então não tem vida. Não tem o processo de ego chamado vida, não tem o processo de fronteira chamado vida. Tem apenas informação transitando em complexidade. E esse é o viés que o Adão dá para essa frase. Ele é uma entidade infinita, como se fosse uma divindade, ele é a própria existência de informação, ele é a energia e o cosmos da informação como um todo. Tudo que ele percebe é informação em trânsito, informação transitando, transitória, sempre impermanente. Tudo que ele percebe sendo como informação e ele mesmo sendo informação não é vida, porque vida é um conceito abstrato para delimitar uma informação egóica e fronteiriça, tá? Então ele percebe a vida como apenas um fluxo e não como uma estabilidade, como uma instância, não é uma instância, é apenas um fluxo. E ele também se enxerga como um fluxo e se enxerga como um não ser vivo e algo que não está vivo. E não consegue sentir que está vivo. E por sua vez, ele também não consegue compreender a morte e não consegue compreender a finitude. Lembrando que no anime, teoricamente, ele é paralisado. Ou seja, ele não tem mais consciência. Ele é um dado que continua fluindo inconscientemente. Assim como o ser humano, quando morre, se torna um dado que flui inconscientemente. Você não tem mais alma, você não tem mais corpo. Quer dizer, depende aí da sua fé e crença, mas seu corpo você não vai ter. Você não vai ter a mesma estrutura, não vai ter as mesmas coisas que você tinha no processo metabólico orgânico, mas você ainda existe. Sem jamais deixar de existir. Mas não tem mais uma fronteira de ego. Você agora é a energia do cosmos, tá? E isso é bastante Gaia, né? Um mundo vivo, a vida como o próprio planeta, e o planeta é vivo em si, né? E o cosmos é vivo, é uma expansão do cosmos como vida e da própria existência como uma existência viva. A própria energia é vida e é viva nesse sentido. E ela, nesse sentido de ser viva, entre aspas, não morre. Se ela não morre, obviamente ela não nasceu. Se ela não nasceu, ela não está viva. Porque a vida pressupõe nascimento e morte. Tudo aquilo que é imortal, eterno, não pode estar vivo, tá? Assim como informações e dados sem limites. Então faz sentido a frase do Adão, faz sentido, entre aspas, a minha leitura. Tem outras leituras, pode aí questionar, debater, vamos conversar sobre o que significa a ilimitade é foda. A ilimitação das informações e dos fluxos de dados, de conceitos matemáticos, numéricos, que computam e metrificam e ao mesmo tempo entram em paralelo com a existência.
infinitamente porque a existência é infinita. Então, pensem aí em um computador que perde informação e morre. E perde informação no sentido de destruir informação. Lembrando que não se destrói informação, apenas se transforma em informação. Então, para ele morrer, ele teria que literalmente destruir a informação. Ele não pode destruir a informação, ela apenas se transforma. Mesmo a informação em HDs e hardwares, tá? Se transformam. Elas são perdidas no sentido de não estarem mais naquele formato efêmero, mas elas jamais deixam de existir. Elas mudam apenas a simbologia de existência energética delas, tá? E não são mais aquela energia chamada anime, filme, música, internet, coisas do HD. Tudo descorrigido, né? Então a lógica é essa. Bom, desculpa aí, me estendi um pouco demais, talvez, não sei. Adão é um cara legal, bacana pra caramba. Eu vou corrigir meu erro aqui, que eu tô na cabeça com esse erro aí de frase que eu errei feio. E grato pela presença das pessoas. Até a próxima com a frase nova aí de anime, ou Star Wars, ou de mangá, tá? Valeu pela presença e falou aí. Até a próxima. Falou, até mais.